E aí galera, beleza? Tranquilo, tranquilo. Bom, primeiro eu vou pedir desculpa pra vocês aí que eu tive um monte de semana de palestra, o trabalho voltou, então demorei um pouquinho, mas essa semana eu já pretendo lançar os dois últimos vídeos e semana que vem já lanço mais um, beleza? Então, só pra gente não perder um pouco do fio, porque essa parte do. A sua primeira parte que a gente passou do conteúdo, ela não cai tanto assim nos vestibulares, etc. Enem, elas é um pouco mais introdutória. É interessante a gente entender um pouco mais das nuances políticas, do contato que existe entre Brasil e Europa, como a política internacional do mundo naquela época, ela era muito focada em França e Inglaterra, certo? E Portugal e Espanha eram basicamente coadjuvantes. Então é interessante a gente dar uma entendida de como o panorama geral do mundo gira nesse momento, né? Porque até não só existe a história do Brasil, né? A gente tem história de tudo, né? E basicamente a gente estuda a história do Ocidente, que é a história do nosso eixo aqui, América, Europa, e esses países eles são muito importantes para a gente entender a história em geral, né? E por que eu comecei falando isso? Porque é interessante a gente dar uma enxergada no que está acontecendo, certo? No Brasil e em Portugal, nessa época, principalmente em Portugal. O que rola? Na França a gente teve a Revolução Francesa, né, como eu pontuei da última aula, e a Revolução Francesa ela mudou muito os panoramas, os paradigmas do mundo mesmo. Começou-se com o que se chama de iluminismo, né, que é a razão dos homens, a, como saindo da época das trevas, que seria as últimas, né, dos reinados, sair da época feudal, né? Então seria uma época da razão mesmo, né? E essa época da razão, ela é guiada por várias questões ligadas ao humanismo. Então a filosofia volta a ficar em voga, né? Começa a procurar entender o que seria um governo ideal. Então começa a trabalhar o que seria uma democracia, por que não deveríamos voltar à monarquia. Então, não é que, como eu posso dizer, tem-se muito um padrão de que o homem acordou das trevas. Não, foi um novo tipo de razão, né? É uma razão mais próxima do que a gente tem hoje. Não de que a anterior estivesse errada ou coisa do gênero, mas é interessante a gente pensar isso. Muda-se o parâmetro de enxergar o que seria a justiça, o que seria a razão, o que seria a liberdade. Então todas essas questões elas entram em voga, certo? E o que acontece? Muitos dos reinos que estão próximos desse ocidente e que têm influências desse ocidente, eles começam a entrar em colapso, né? Então a França, ela começa a influenciar muito os outros países, né, principalmente as colônias, que começam a enxergar, as notícias chegam, né, a partir no mundo naquela época. Então as pessoas começam a ver aquelas notícias e elas falam, poxa, mas a gente tem um tipo de governo aqui que a gente não tem autonomia, a gente não pode fazer nada, a gente não tem liberdade, certo? E os textos chegam também, porque nessa época os textos já existiam jornais, então as pessoas já estavam os textos já não eram mais uma exclusividade da igreja em si, né? Os textos eles já circulavam. Então, essa época a gente tem o começo dos processos de independência nos outros países e na América isso afeta muito o Brasil, né? E só que o que acontece na América Espanhola a gente tem um processo de independência muito guiado por guerras e conflitos, né? É um processo muito longo, muito penoso, cheio de simbologias. Então até hoje você tem os heróis da independência, os vilões. Você tem alguns lugares que eles têm um ódio dos espanhóis, que eles têm um apreço pelos espanhóis. Então é uma questão muito complexa mesmo, assim. No Brasil a gente já tem um processo bem diferente. E, e nessa aula eu vou explorar um pouquinho desse processo, né? E o que acontece? Eu vou olhando de vez em quando aqui para pegar minha folhinha, né? Porque não uso mais papel, então a gente deixa tudo no PC.
E o que acontece é que Portugal começa a entrar nesse jogo político, né, do que seria a Europa. Só que a Europa, nessa época, no começo do século XIX, a Europa está numa guerra muito polvorosa, que é o que temos, a gente tem até um historiador muito famoso que ele chama isso de a Era dos Impérios, né, que é quando você tem a formação dos grandes impérios, do que seria a Europa, né. Na verdade, essa seria a Era dos Extremos, a Era dos Extremos não, desculpa. Essa seria uma era cheia de conflitos e que vai configurando os impérios que vão surgir mais por meio da década do século XIX, né? Mas nesse começo, começa a se configurar esses impérios. E o que acontece? A gente tem na França uma figura marcante demais para a história do mundo, que todo mundo já ouviu falar, que é o Napoleão Bonaparte. O que é o Napoleão Bonaparte? Ele é uma figura desse imperador, né? Ele reconstitui, ele pega todo aquele iluminismo francês e simboliza tudo aquilo para configurar um império francês. E ele começa a entrar em guerra contra a Europa inteira, ele praticamente conquista a Europa inteira e, e começa a enfrentar a Inglaterra, que é a maior potência da época, né? E qual a questão da gente entender esse conflito Inglaterra e França? Porque a Inglaterra era a potência econômica e a França a potência militar, certo? E a Inglaterra, por ser uma potência econômica, ela tinha uma relevância muito grande pelos produtos, pelos exclusivos, pelo número de colônias que ela tinha, porque a Inglaterra tinha passado por um processo de não dependência da monarquia, né? Eles ainda têm um rei, sim, mas eles não dependiam mais, o rei não tomava mais as decisões, né? Já há um bom tempo. Então a Inglaterra já tinha um interesse mais liberal, um interesse mais guiado pela população, menos pela elite. E isso entra em conflito com. E também por ser um país muito isolado, né? Só voltando. Ser um país isolado, porque é um país que está no meio do mar, então é muito difícil de você invadir. Eles tinham uma esquadra naval muito forte, muito forte, muito forte. Então, praticamente impossível de você conquistar a Inglaterra, certo? E a França foi conquistando a Europa, avassalando a Europa, conquistou aqui, conquistou ali, conquistou ali. E nisso chega em Portugal, certo? E qual o interesse que a França tinha com Portugal? Eram as colônias, né? Que eram as colônias do Brasil, as colônias na ponta da África. E isso configurava um interesse praticamente muito econômico, porque a partir do momento que a França enxergava no Portugal uma possibilidade de entrar em conflito direto, economicamente falando, contra a Inglaterra, porque militarmente eles já conseguiam entrar em conflito militar contra a Inglaterra há muito tempo, Portugal fica nesse meio. Será que a gente apoia a Inglaterra? Será que a gente apoia a França? A Inglaterra não fornecia também uma ajuda militar para Portugal, porque para a Inglaterra aquilo não era assim, extremamente interessante, né? O interesse deles não era em manter a coroa portuguesa, era em manter a colônia funcionando. Então, era um interesse completamente econômico, eles não tinham aliança nenhuma de matrimônio com Portugal. E Napoleão começa a cutucar Portugal, né? Falar, e aí, então, a gente vai entrar em acordo, vocês vão me apoiar, senão eu vou invadir, tipo, o bicho vai pegar. A gente vai pra cima mesmo e Portugal fica encurralado, né? Porque por um lado eles tinham um apoio da Inglaterra, por outro eles tinham a França que queria conquistar o país e os dois planos, na verdade, que tinham em mente era, contemporizar isso até aquele conflito ser resolvido e os dois meio que esquecerem o que aconteceu, França não invadir, e Dom Pedro vai jogando com isso muito tempo, né? Dom João, desculpa. Dom João vai jogando isso muito tempo. E até que Napoleão cansa. E o outro plano seria transferir a coroa para o Brasil. E por um tempo, Dom João, ele vai jogando com a França, com a Inglaterra,
Até que a França e a Inglaterra eles começam a lutar por um. Até que a França ela faz um embargo econômico, né? Ela começa a proibir todos os produtos dos aliados a entrarem na Inglaterra e de comprar qualquer produto na Inglaterra. E isso faz com que ele dê um ultimato para Dom João e Dom João não sabe muito o que fazer. Dizem as cartas que ele fica completamente assustado, porque a gente tem uma versão de que ele seria um gênio, que enganou Napoleão, porque ele foi a grande história é, nossa, ele foi o único que enganou Napoleão, mas não, na verdade ele fica aterrorizado e não sabe o que fazer. E ele aceita o plano de um dos cônsules ingleses, né? E ele vai transferir, ele resolve transferir a corte inteira para o Brasil. E esse processo de transferência é muito caótico. Eles trazem uma grande esquadra, acho que eram 13, não lembro agora de qual é o tamanho da esquadra, mas eles trazem uma esquadra enorme. E você tem relatos de nobres tentando comprar lugares na esquadra e não conseguindo, porque foi uma coisa caótica mesmo. Assim, do dia pra noite eles pegaram e, pum, transferiram tudo. Deixaram peças de ouro, peças de móvel jogadas para trás, esqueceram muita coisa, esqueceram gente e transferiram a corte. Cerca de um mês, chegaram na Bahia, com muita festa, a coroa chegando na Bahia, é uma mentalidade de época mesmo, a gente não vai conseguir entender facilmente o que era você ter um rei, sabe? Então, é uma festa, como se fosse uma primeira, não a primeira, mas uma febre de celebridade, assim, as pessoas tinham coroinhas, tinham medalhões com a cara do imperador e da imperatriz, do imperador não, do rei, da rainha, da família real, dos condes. Então foi uma coisa maluca. E o que acontece? A partir desse momento, a gente tem uma vontade o povo começa a clamar para eles ficarem ali, que é a capital, né? Mas a corte resolve ir para o Rio de Janeiro, certo? E só um segundinho, vamos para a segunda parte agora. Pum, 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 pum. Ok. Então, com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, a gente já entra num segundo processo da história brasileira. Isso é muito interessante, começa a se divide-se aí. Eu gosto de pontuar um pouco aí um marco que seria o começo da independência, né? Porque com a transferência da corte, e a corte em si é uma corte grande, né? Tanto que os gastos eram enormes para manter aquela corte. E ela tem toda uma simbologia. A corte não é só um monte de pessoas ricas, elas têm uma simbologia, né? Você tem os condes eles têm um poder que é muito mais além do que o poder da inteligência ou o poder do dinheiro. Não, eles têm um poder que beirava o divino na época, né? Então é muito complicado da gente também explicar esse tipo de simbologia que existia dentro da corte. E com a vinda dessa corte, você tem que transformar o lugar onde eles estão estabelecidos numa corte digna, certo? Porque você tem um rei ali. O rei ele não é um símbolo terreno, ele é um símbolo da união do terreno com o divino. Então é uma união completa, assim. Então você precisa de uma simbologia. Então nesse processo da vinda da família para o Rio de Janeiro, você tem também muitas festas, uma mudança comercial, certo? Porque a partir do momento que Dom João foge de Portugal, ele declara seu apoio para a Inglaterra, engana Napoleão, Napoleão domina Portugal, certo? Ele deixa eu esqueci o nome da pessoa, mas ele deixa um regente ali, uma pessoa encarregada por reger aquele lugar, como se fosse um rei, mas da França, sabe? E a partir desse momento, o Brasil se torna a corte e começa a se modernizar essa corte, né? Então você precisa porque até então o interesse era totalmente colonial, você tinha uma estrutura basicamente de retirada de extração mesmo, né, de matéria-prima. Então, tirava-se o ouro, trazia-se escravos. Então era um bololô, né? Era uma coisa maluca, não tinha uma ordem em si, né?
Retomando tudo que a gente falou daqueles princípios do iluminismo e os princípios liberais e toda aquela o que eles gostam de chamar de evolução do homem, né, que na verdade não é uma evolução, é um outro processo, é uma outra etapa. O que a gente tem é exatamente essa mudança de paradigma. Então começa-se a modernizar o Brasil, né? Começa-se não num sentido de vamos é, fazer um processo industrial. Não, era um processo bem de desruralização, assim, construir as metrópoles, as cidades. Então a gente tem a construção do Rio de Janeiro e as cidades para abastecer o Rio de Janeiro, as minas que tinham sido importantíssimas, elas se tornam exportadores de gêneros, então para abastecer o Rio de Janeiro, e aí tem-se São Paulo depois que vai se formando. Então tem-se o começo do que seria ensaiar o que se torna o Brasil, sabe? A maior potência da América Latina, sabe? Que seria essa construção. Então aí a partir disso você tem um novo processo de educação, eles trazem-se para cá as universidades, as escolas, que tinham sido ensaiadas até com os jesuítas, esse tipo de educação, esse tipo de processo de educação, mas ele não tinha sido uma coisa concretizada, não era interessante, sabe? Muito se ia estudar para fora mesmo. Ia para Lisboa. Então, a partir desse momento, o Brasil começa a tornar-se começa a se modernizar mesmo. Beleza. Mas o que acontece? Num gap de 1808, que é quando acontece isso, né, essa transferência, até 1815, que é quando cai Napoleão, você tem todo esse conflito de não poder voltar e Portugal dominado, né? E em 1815 Napoleão cai, ele perde para a Inglaterra na Batalha de Waterloo, né? E a partir disso, a Europa volta a ensaiar se reconstituir, a Inglaterra torna-se a grande potência. Portugal começa a se perguntar, tá, e o rei vai voltar? Porque afinal o que dá poder pro rei é a sua terra, são seus súditos, né? E a família real tá muito bem no Brasil, muito bem, obrigado. Tinham construído a vila de Paranapiacaba para passar férias, não, ainda não. Mas eles passavam férias em lugares paradisíacos, já tinham se acostumado, já tinha tido um herdeiro, né, que era Dom Pedro. E então tava tudo muito bem, obrigado. O que acontece é que, como a gente tinha comentado antes dessa parada, assim, que na época das minas você tinha muitos movimentos de insatisfação. Com a coroa mais próxima, eles acabaram diminuindo um pouco, porque a insatisfação naquele momento não era exatamente com o rei, ela era muito mais com os governadores, era uma insatisfação generalizada, assim. E a partir desse momento, ela se torna uma insatisfação com a coroa também. Então, essa elite que se forma em volta da coroa, ela começa a conspirar, ela começa a se sentir menos do que os condes, e era uma elite da terra mesmo, que já tinha se constituído no Brasil. Então, você tinha toda aquela questão de sons estranhos. Então, nesse momento começa a ser até aquele ódio dos portugueses, as piadas de português, certo? Muitas novelas da Globo trabalham com isso, que era a parte que começa a se dizer que no Brasil tem a partir daí que começa a falar que o Brasil tem muita corrupção, porque era tudo uma questão de jogo de cintura, né? Quem pode oferecer mais? Então a administração nunca foi uma coisa muito séria, assim, foi uma coisa muito sempre de interesse, de carteirada. E isso fica enraizado na nossa memória, né? E essa insatisfação continua, certo? E nesse momento, além dessa insatisfação que acontecia, que você tinha movimentos de levante assim, no norte do Brasil, porque o eixo tinha mudado, né? As pessoas tinham saído do norte para vir para o sul, né? Quer dizer, para o sudeste. E a partir desse momento começa a ser uma insatisfação muito grande das grandes empresas que tinham ficado lá e tal. E a partir desse momento
também em Portugal, você começa a ter um movimento de insatisfação que queria o retorno do rei para Portugal, para botar ordem na casa mesmo, porque quem tinha ficado lá eram regentes e Portugal estava decadente. Portugal estava, que já tinha sido uma das maiores potências, não há pouco tempo, mas há 200 anos tinha sido a maior potência no mundo, agora era figura fora do baralho na Europa, assim, não tinha mais importância. A Europa estava num processo totalmente diferente do que Portugal estava aqui no Brasil. Portugal era considerado uma república secundária. E com todas as ideias que estavam se formando de superioridade de raça, todas essas questões, Portugal também se via nesse fator, né? Precisamos voltar para manter nossa legitimidade, certo? Para me manter como rei. Então, em 1822, eles retornam, certo? E deixa-se o regente, que seria Dom Pedro. Regente não, o rei, é o futuro rei, né? O futuro imperador, que seria Dom Pedro. O que acontece? Quando se deixa Dom Pedro aqui, ele era muito jovem, né? E era uma criança só, e se colocam os regentes. E em volta dele você tem a corte, que alguns ficam, mas você tem os partidos políticos que já se formam aqui, né? Então você tem partidos políticos que são a favor de você fazer uma unidade em volta do imperador e partidos que são a favor de você fazer uma unidade federativa, diminuir o poder do imperador, e essas duas entram em conflito. E a partir desse momento a gente começa a ter ideias da independência do Brasil, certo? Na verdade não a partir desse momento, mas elas já tinham sido ensaiadas, mas está tudo muito bem, obrigado. Com a vinda da coroa, dá uma estagnada nisso, né? Porque você tem uma centralização do poder. Com tudo que aconteceu ao longo desse processo da coroa vir e voltar daqui, e de você ter os vizinhos se emancipando, então ficando independentes da Espanha, e também com o processo que foi muito importante dessas outras revoluções, que é a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução do Haiti, que é muito importante porque foi a primeira... o primeiro país, né, que não era um país, mas a primeira colônia que se emancipa, mas que não se emancipa, ela se torna independente. É uma colônia só de negros que mata todos os brancos. Então se cria um medo desse escravismo, certo? Você cria um medo desse explorado. Então, com isso, e o Brasil sendo já sendo uma maioria negra, da população negra, começa-se a ter um medo disso, começa a ter uma necessidade de controle, certo? E a partir disso a gente começa a se ensaiar as ideias de independência. E a gente vai enxergar isso um pouco melhor depois, beleza? Bom, por enquanto deu. Obrigado, galera. Um abraço para todo mundo aí. É nóis.